Olá, aqui é Viviane, do blog Cidadania 1000. Eu espero que você esteja muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o direito e as novas tecnologias, a advocacia e as novas tecnologias. Quando nós falamos da advocacia e as novas tecnologias, você já chegou a pensar que no futuro talvez a atividade de advogado não exista por causa da atuação dos robôs, das automações, dos sites com contratos prontos, com materiais prontos? Já chegou a pensar nisso? E hoje eu vou falar com você o que você vai fazer para que se mantenha nesse mercado. Então, esses robôs, automações, enfim, eles não vão te tirar do mercado se você se mantiver, né, como um humano, ou seja, oferecendo um serviço personalizado, um real serviço dentro da advocacia. Então, hoje eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero pedir uma coisa para você que já nos acompanha. Nos ajude a chegar nos 1000 inscritos, então se inscreve aí embaixo se você recebeu esse vídeo e ainda não nos conhece e dá um joinha para ajudar a gente a continuar a fazer esse trabalho, tá bom? Antes de mais nada, eu queria que você entendesse que o que eu vou falar aqui hoje é muito simples, né? É uma questão assim, se você se mantiver fiel, né, ao que você aprendeu durante a sua formação e da formação continuada que nós temos que ter, né, você vai entender. Por quê? O que eu vou falar aqui é simples, né, mas simples não significa dizer que é fácil. Não é uma mágica, não é, né, enfim, não é aquela, a Viviane tá me passando uma mina de ouro e a partir de agora eu vou aplicar e vou virar milionário. Não, não é isso, tá? O que a gente está pensando aqui, e eu quero dividir isso com vocês, é sobre o nosso papel mesmo na advocacia diante dessas mudanças todas. Uma coisa que a gente tem que ter muito claro é que sempre haverá uma mudança, né? Isso é da nossa vida, desde que a gente nasce há essa mudança, e eu não consigo fingir que não está acontecendo nada. Então, a sua manutenção no mercado, e a minha também, vai depender do posicionamento, de como a gente vai enfrentar essa questão, tá? Então, por isso que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a forma certa, né, enfim, que nós podemos utilizar para que efetivamente se tenha essa advocacia, né? E é interessante que hoje, num mundo muito competitivo, não somente na advocacia, não é, mas em todas as áreas do direito, é óbvio que utilizar, por exemplo, um modelo é importante para te dar alguma velocidade, né? Mas é importante que você saiba como utilizar, né? E que você não seja escravo desse, como é que a gente fala, dessa muleta, né? Tem muita gente que fala assim, ah não, eu faço tudo muito rápido, aí a pessoa, quando vai ver o contrato que foi assinado no final, ela nem sabe o que estava lá, ela nem sabe que, enfim, a redação não está adequada ao material, enfim, isso acaba atingindo a sua reputação enquanto profissional, né? Então, por que isso, quando a gente fala, né, de você estar nessa advocacia com toda a tecnologia, por que isso seria uma oportunidade de você se manter no mercado? Isso é uma oportunidade porque daqui a algum tempo, e eu não sei se você já viu esse vídeo, tá? Eu vi um vídeo já faz, eu acho que uns 2 anos, se não me engano, da IBM, falando das profissões que acabariam. E entre elas está
a advocacia, né? Mas na verdade não é a advocacia que morre, é aquele trabalho mecânico. Eu me lembro quando eu era estagiária ainda, no final dos anos 90, eu era responsável por verificar o andamento dos processos todos os dias. Então a gente saía do escritório, ia até o fórum, pedia lá o processo que tinha uma fichinha, anotava na ficha, voltava e passava para o advogado o andamento, né? Então isso era feito todos os dias, porque a gente sabia o que estava acontecendo no processo, qual era o andamento, o pessoal do cartório te conhecia e, enfim, ficávamos sabendo das coisas antes das publicações, né? Então você já tinha realmente esse controle, mas o controle era feito lá, né, diretamente. O que aconteceu no nosso mercado? E aí é um pouco de história do direito para você que é recém-formado, né? Quem se forma agora em 2020 já entrou com esse sistema funcionando, com a maioria, quase a maioria sim, né? Mas eu ainda não falo a totalidade porque ainda há processos físicos, não é? Mas que estão sendo digitalizados. A gente consegue acessar tudo pela internet. Então, por exemplo, hoje eu protocolo uma petição, ela daqui a alguns minutos já vai estar lá no processo, né? Porque ela é feita uma juntada eletrônica, então o funcionário ele faz essa inclusão, né, desse material no processo, e é muito mais rápido, né? Tanto que hoje o papel do estagiário, que sempre foi alguém muito importante dentro do escritório, o papel do estagiário mudou muito. Por quê? O estagiário hoje, ele não é uma pessoa que vai até o fórum para copiar decisão. Não é. Eu fui essa pessoa, porque naquela época não havia nem scanner, a gente não andava com celular, né? Tinha celular já, né? Mas o celular não tirava foto, enfim. Então essa evolução toda, né, que aconteceu dentro da nossa forma de estar no mercado, ela mudou os papéis, né? Então, o que eu sempre falo para os meus alunos é que eles precisam cuidar dessa parte humana, dessa parte do raciocínio. E por quê? Senão você não vai conseguir entrar no mercado. Tem muita gente que acaba descuidando do que é importante porque acha que milagrosamente lá no final, quando você tiver o diploma, vai acontecer. Não, tem que começar, né, desde esse seu início da formação. E é bem importante que a gente fale, né, hoje, com a tecnologia, o próprio cliente já acompanha o processo. Muitas coisas melhoraram, inclusive, porque ele sabe que, olha, é o juiz mesmo que está com o processo há mais de um ano, né, tá fazendo aniversário, apesar lá das suas petições. Então a relação, né, entre o advogado e o cliente não é mais tão controlada pelo advogado, porque a gente realmente tinha os dados, né, e enfim, havia colegas que não passavam relatórios, etc, né, porque na verdade quando nós somos prestadores, nós temos que indicar, né, o que está acontecendo com esse processo. Depois de tudo isso que aconteceu no nosso mercado, e, enfim, a partir do ano 2000, 2005, tal, que já havia legislação, né, gratuita na internet, olha só, não precisava mais comprar aqueles códigos gigantes, né, a jurisprudência toda, né, basicamente toda, atualizada nos sites, né? Então você consegue, por meio de buscas, encontrar os acórdãos interessantes. É interessante que você hoje tem uma outra relação com o fazer jurídico. Por exemplo, as petições, as decisões, né, que os juízes vão proferir, claro, né, o advogado, o juiz, o promotor, quando ele vai dar uma opinião, ele tem lá um modelo
né? Uma base para escrever alguma coisa. Ele tem uma base. Mas o que nós vemos hoje é que aquela famosa técnica do Ctrl+C, Ctrl+V, que é o copia e cola, né? É a única técnica que muita gente conhece. Então, quando a gente olha diretamente pro seu fazer, e aí você percebe, caramba, será que eu consigo escrever uma frase nova? Será que eu consigo pensar esse problema de uma outra forma? É aí que entra esse fazer jurídico, essa atuação do advogado realmente resolvendo aquele determinado problema, né? Uma das coisas que a gente vê muito em contencioso de massa, principalmente dos bancos, enfim, essas ações de cobrança, se tem um modelão e eles colocam lá, só mudam os valores. E cada ação tem sua particularidade, né? Enfim, e não é só assim, né, que você vai atuar. Agora, eu preciso conhecer o processo, eu preciso conhecer o problema para que eu possa entregar alguma coisa diferente. Senão, o que você vai fazer? Ctrl+C, Ctrl+V, que é o que muita gente faz ainda hoje. E quem acaba utilizando essa forma, né, esse método, depois eu vou contar para vocês aí nos próximos vídeos do método que eu utilizo para essa criação, né, desses contratos. Mas o que a gente pode pensar desde já é que essa forma de você pensar de uma maneira estruturada, o modo como você cria o contrato é um divisor de águas. Então, os meus alunos, tanto os meus alunos da graduação, os meus alunos nos cursos online, eles têm condições de ir pensando nessas formas de resolução de problemas. E, de repente, você deve estar achando que eu vou falar para você assim, para de usar todos os modelos. Aí você vai falar, nossa, Viviane, peraí, você tá doida? Eu tenho lá no escritório 10 contratos por dia, 20 petições, eu tô trabalhando igual um maluco, tô trabalhando igual uma doida, uma maluca. Como é que eu vou largar isso? Não é isso. O problema não é o modelo em si. O problema é a forma como se utiliza. Então essa forma mecânica e é bacana entender, não é? Quando você vai atender um cliente, será que você só ouve o interesse que ele tem? Ou será que você reconhece de verdade a necessidade que ele traz? Então a gente tem duas coisas que são, enfim, uma leva a outra, ou uma mostra alguma coisa que está subjacente a esse conflito, que está por baixo, né, de todo esse conflito entre as pessoas. Mas é importante que a gente pense, não é? Como será que eu consigo realmente resolver o problema da pessoa? Porque isso eu já vi acontecendo muito. Às vezes a pessoa quer entrar com uma ação enfim, pelos motivos errados, né? A pessoa quer mover a ação para prejudicar o outro, para que o outro gaste advogado, para que o outro se irrite. A pessoa não quer resolver o problema. Não é esse o propósito. Então, você, na sua prática, precisa ir aprendendo a fazer essa peneira. E você sabe aqui, eu falo muito com esse nosso amigo recém-formado, né, que tá aí nesse 6º ano da advocacia, que é o ano mais difícil da carreira, porque é o ano que você fala assim, caramba, agora eu tô sozinho aqui, para quem eu vou perguntar, não é? Com que professor eu vou tirar minha dúvida? E é um momento que você tem chance, né, de, enfim, subir aí na carreira.
Mas é bacana que você comece já a pensar, né? Ou a repensar o seu fazer dentro da carreira, dentro da advocacia. Nós não podemos imaginar que atender alguém é só vender uma ação judicial. Até já fiz um vídeo aqui para vocês sobre essa questão, né? Se você é um advogado, se você resolve problemas ou é um vendedor de ação judicial, né? Tem alguns escritórios que trabalham assim, né? Eles cobram por mês e aí, enfim, quanto mais tempo demora, mais o escritório ganha e muitas vezes não vai resolver o seu problema, né? Então, algumas coisas já estão mudando, né? Para melhor, eu entendo, porque a nossa atividade realmente é de resolver problemas, não é propor ações. Então, nem sempre a ação é o melhor caminho para o cliente. Agora, qual é o jeito errado de você fazer esse enfrentamento do problema, né? A gente pode falar assim, faça isso e você manterá seu emprego com toda a tecnologia, algoritmos, modelos, etc. Né? E qual é o jeito errado de fazer isso? Bom, o jeito errado é se revoltar com essa tecnologia, né? Imagina fazer um piquete, falar assim, eu quero que voltem as máquinas de escrever, que voltem os processos em papel, enfim, esse é o jeito errado. Por quê? É impossível. Será que a gente consegue fazer com que eu tenha uma volta ao tempo? Não, né? Nem que eu pegasse lá o DeLorean né, a máquina de viagem no tempo, né? Do De Volta para o Futuro, mesmo assim, né, não dá pra gente voltar atrás, né? Então, o jeito errado é esse, né? Você não fazer nada, né? Enfim, ficar aí sem se atualizar, sem verificar, né? Quais são os requisitos da máquina que eu tenho que ter? Eu preciso de um scanner, ou não faço isso, eu faço tudo lá no fórum. E quando o fórum fecha? Muita gente acabou sofrendo durante a pandemia com esse fechamento total, né? Casa do advogado, etc. Então teve muita gente que teve sérios problemas durante a pandemia, porque a pessoa não sabe trabalhar sozinha, né? Então, a gente tem que começar a enxergar que o jeito certo não é, né, o jeito errado. Se você quiser, né, adotar esse jeito errado, é você ignorar esse problema, né, essa questão, e não fazer nada, né? Então, se você quiser uma fórmula para você sair do mercado, eu digo, né, pare de estudar, pare de se atualizar, enfim, se isole e aí, com certeza, daqui 5 anos você não consegue trabalhar mais. Mesmo porque a nossa legislação exige que a gente conheça as decisões atuais, tal. Então, realmente, esse é o jeito errado de trabalhar. Agora, e o jeito certo de fazer, né? O jeito certo de você se manter dentro desse negócio, dentro dessa carreira, que é uma carreira muito bonita, é uma carreira muito necessária para a sociedade, é que você vá além do direito material, além do direito processual. Você precisa garantir que, na sua prática, você entenda essa diferença entre o interesse e a necessidade. Né? Isso é indispensável. Havia um tempo em que a pessoa chegava lá no escritório e falava, quero a pensão, né, por exemplo. Aí o advogado vai lá, faz a petição e tal, chega lá na frente, a pessoa diante, né, do pai ou da mãe das crianças, enfim, fala assim, não, quero desistir, tudo bem, vou desistir do processo e tal. E, enfim, por que isso vai acontecer? Né? E por que isso acontece?
Eu não sei se já aconteceu contigo isso no seu escritório, tá? Eu dei um exemplo aí de ação de alimentos, mas pode ser qualquer outra ação. Por que isso pode acontecer? Porque quando você entrevistou a pessoa, você não conseguiu enxergar além do interesse. Então, se a gente pudesse fazer uma imagem, então imagina aqui comigo, né? Do que é interesse e o que é necessidade. Imagina que você está olhando o mar, né? O alto mar, e lá no meio do alto mar tem um cume de gelo, é um iceberg. Então, é um iceberg. Imagine que esse cubo de gelo vai mostrar só a pontinha. A pontinha que aparece é o interesse. É o que você enxerga, é o que a pessoa pede, é o que a pessoa chega lá, enfim, desesperada, preocupada, tal. Agora, o que está embaixo, né? Então, sempre que a gente pensa no iceberg, ele vai descendo, né? Vai ampliando aí. Embaixo que tem a necessidade. Então, você precisa de técnica para saber descobrir qual é a real necessidade do seu cliente. E é aí que você vai conseguir se manter nesse negócio. Bom, e, enfim, falamos, conversamos, não é? Mas e afinal? O que você pode fazer a partir de agora para ir treinando dentro dessa advocacia, né? Para que você realmente mantenha seu emprego, né? Mesmo com todas as novas tecnologias que vão surgir. De repente vai aparecer um chip, né? Que a gente vai tocar e a petição vai pro fórum. Pode ser, né? Então, nesse caso, o que a gente vai fazer, né? Imagina que o seu próximo cliente entre no seu escritório hoje, logo depois que você assistiu esse vídeo, tá? Eu quero propor uma atividade com você, um exercício que não precisa mandar para mim, não precisa escrever, não é? Mas que você pense, quando o cliente está falando, qual é a necessidade que que ele não está falando, né? O que você vai enxergar por trás disso, né? Por exemplo, ele chega com uma demanda, né, um pedido de que você entre com uma ação de cobrança contra uma determinada pessoa, tem lá um contrato que foi assinado com 2 testemunhas, enfim, perfeito. E, enfim, eu quero que você enxergue além desse contrato. Por quê? Pode ser que lá na frente você descubra que mais importante que o dinheiro, talvez essa pessoa quisesse dar um fechamento nessa relação, né, jurídica, pessoal, etc. Parece besteira, mas é importante que a gente se dê conta de que a advocacia, sim, é uma ciência muito humana, né? Do direito, né? É uma ciência humana, e você não consegue aplicar o direito sem reconhecer essa parte humana. Não dá. Se você fez isso, então você está bem errado, né? E é por isso que as coisas geram problema, né? Não sei se você já chegou a ver, às vezes em algumas ações a pessoa fala assim, eu quero mover uma ação trabalhista contra o meu chefe porque ele fez isso e aquilo, etc, etc. E a pessoa, mesmo que ela saiba que muitas vezes vai perder porque não tem provas, etc., o que a pessoa quer, né? Qual é a necessidade dela? Ela quer esse fechamento. Ela quer levar o outro diante do juiz, etc. Então, algumas coisas a gente poderia realmente evitar e verificar, bom, qual é a real necessidade, qual é a melhor ferramenta a ser aplicada, né? Então, tente fazer isso nesse seu próximo cliente que você vai atender. Depois me conta, escreve aqui nos comentários ou, enfim, entra lá no meu WhatsApp, me conta se não quiser dividir aí em público, né?
e aí a gente vai falando sobre essa advocacia e as novas tecnologias, tá bom? O nosso próximo vídeo vai ser sobre acordos e eu espero você por aqui. Fica bem!